Bom dia, povo. Vocês estão me ouvindo, o oitavo ano? Eu tô. Luiz. Estão dormindo ainda? Não. Olha só, alguém sabe me dizer em que página que nós paramos? Foi na página 18? Alguém poderia checar para mim, por favor? Foi na página 18, sim. Ah, nós não fizemos nada, Maria Clara, não chegamos a fazer nada. Gente, então foi isso, né? Para quem está chegando, bom dia. Então, não chegamos a fazer nada na página 18, né? Nós temos Matheus, aqui Gustavo, Maria Clara, Ana Gabriele, Karen, Pedro Henrique, Luiz e Ana Flávia. Vamos lá, turma, vamos ver aqui. Analise atentamente as orações. Né? Parece que sim, né, Matheus? A nossa aula também é sempre 8 horas, né? A gente sempre pega às 8, vocês já repararam isso? Nosso horário sempre às 8 horas. Vocês sempre, eu dou aula às 8 e o sexto ano às 10, é sempre assim. As outras turmas o horário muda, mas vocês e o sexto ano é sempre assim, vocês 8 e o sexto 10. Então, bom dia, Karen. A gente pode começar aqui, né? A gente está lembrando de transitividade, né? A gente está falando de transitividade. Ó, as baianas, analise atentamente as orações a seguir e classifique os verbos em transitivos e transitivos. No caso dos verbos transitivos, indique seus complementos. Né? Eu lembro que eu jantei 7 e 10 com vocês mesmo. Verdade. Ó, as baianas apregoam seus quitutes. Olha só, turma, eu chego para vocês e falo assim, sétimo, o oitavo ano, as baianas apregoam, né? Aí vocês vão responder, apregoam o quê? Professor, é livro 2? Gente, né? Ah. Eu ainda não tenho o livro. Só um minuto que eu estou abrindo aqui. É que página? Só um minuto, tá? Que eu estou fazendo uma coisa aqui na tela, então alguém responde aí a página, por favor. Página 18.
Só um minutinho, tá? Que eu estou me organizando aqui. Hoje é dia 14, né? 14 de maio. Gente, nós já estamos em maio, né? Isso não acaba. Jesus. Aqui 801. Gente, olha só, eu estou colocando a questão numa folha com cabeçalho, mas não é prova não, tá? Porque eu fui fazer isso aqui no Cinque Turma, a turma falou que eu estava passando prova, mas maluquice, sabe? É, cara, em pretérito é tempo no passado, pretérito é sinônimo de passado. Então, olha só, gente, aqui no caso, as baianas apregoam seus quitutes, né? Então, olha só, ele está falando assim, as baianas apregoam os seus quitutes. Ó, turma, essa é a frase. Por que eu estou escrevendo aqui? Porque o quadro branco do Zoom, o meu, não funciona. Então, eu tenho que fazer isso aqui para poder escrever, tá? Então, no caso aqui, eu tenho... Vamos lá. Todo mundo está vendo a tela aí, não tá? As baianas apregou os seus quitutes. Aí eu coloco assim. Aí vamos dizer que eu chegue e fale para vocês assim. Oitavo ano. As baianas apregoam. Vamos dizer que vocês não estão lendo a frase toda. Eu falo assim, as baianas apregoam. Aí vocês vão chegar para mim e vão falar assim. O quê? Aí vocês perguntam para mim assim, o quê? Certo? Aí eu vou e respondo. Nessa hora que você pergunta o quê, já está na sua cabeça assim, ó. Quem apregoa alguma coisa. Na hora que você pergunta o que, você imediatamente já vai na sua cabecinha. Quem apregou alguma coisa. Aí, no caso, os seus os seus quitutes. Opa, essa foi a resposta. A resposta que eu dou, na minha cabeça, eu estou pensando que é assim, a resposta, não estou entendendo de gramática. A resposta vai ser igual a complemento, que vai ser igual a objeto. Estão entendendo, turma, mais ou menos? Então, no caso, eu respondi essas perguntas. Logo, eu tenho a palavra, eu tenho o verbo apregoam. Então, apregoam, gente, vai ser o quê? Se estou precisando de complemento, é um verbo transitivo direto, certo? Uhum. E os Certo. seus quitutes
É objeto direto. Objeto direto. Só para ter certeza, o objeto indireto está quando possui preposição na resposta e na pergunta, né? Sim. Ou na pergunta também. Que aí a resposta, consequentemente, tem também. Turma, entenderam mais ou menos como que funciona? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Como que nós temos que fazer? Então, aqui no caso, nós já encontramos. Bom dia, doutor. Então, olha só, turma. Então, no caso, é transitivo direto. Quem apregoa, apregoa algo, né, ou alguma coisa. Seus quitutes funcionam como objeto direto. Isso foi a explicação que eu dei, né, turma? Agora, a mesma coisa, o canto de uma morena. O canto de uma. Lele, me dita aí, por favor. O canto de uma morena. Eu acho que tem vírgula e tem vidinha, não é isso? Vírgula, vidinha. Isso. Com Vidinha. letra maiúscula. Ah, Vírgula, muito afeiçoada a Leonardo. muito. Afeiçoada a Leonardo. Ih, gente, será que é Ana Flávia? O canto de uma morena Depois de vidinha. Leonardo, vírgula. Hum, Depois de Leonardo, vírgula, aí interrompe a conversa. é conversa. Olha só, turma, eu tenho uma outra frase. Uma outra oração, né? Então, o canto de uma morena vidinha, muito afeiçoada, Leonardo, interrompe a conversa. Eu tenho que achar o meu verbo, certo? Ó, meu verbo aqui no caso, qual seria o oitavo ano? Interrompe. Interrompe. Interrompe é o verbo. Então, olha lá, turma. Ó. Achei o verbo, certo? Qual é o próximo passo? Oitavo ano. Eu vou fazer a pergunta para o verbo, certo? Então, ó, as baianas, o canto de uma morena vidinha muito afeiçoada a Leonardo interrompe a conversa. Aí, ó. Interrompe o quê? A mesma coisa, né, Lili? Ó. E ainda é a mesma, pergunta, né? Tipo, Uhum. sempre Vai ser a mesma coisa, né? No caso que você está falando, a mesma pergunta. Uhum. Aí eu venho e coloco o quê? Só que aqui no caso interrompe, né? Quem?
Quem interrompe alguém, né? Uhum. Ou até mesmo alguma coisa, né? Eu vou colocar barra, alguma coisa para vocês virem que existe essa necessidade, desculpem, que existem essa possibilidade em um outro contexto, tá? E aí, no caso, a minha resposta seria a conversa. Estão vendo, turma? Aí, no caso, ó, o verbo interromper seria o quê? Transitivo direto. Sim. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. E a minha resposta seria objeto direto. Estão vendo, gente? Uhum. Todo mundo está entendendo então o que eu estou falando, né? Ó, eu estou fazendo isso para vocês raciocinarem, porque eu não lembro, embora alguns de vocês tenham falado, que, professor, no passado nós vimos isso. Mas é aquilo, eu estou vendo que realmente alguns viram, que alguns estão lembrando, mas é sempre bom explicar, gente, para poder reforçar. E você não pode com esse tipo de dúvida para o 9º ano. Ano que vem você não pode ter esse tipo de dúvida. Porque ano que vem nós vamos falar de matérias, de conteúdos que isso já tem que estar na cabeça de vocês com muita facilidade. Porque eu vou estar falando assim, o objeto não sei o que é vocês. Na hora vocês vão ter que estar comigo e eu não vou poder estar parando para explicar, né? Porque o conteúdo vai ser outro. Olha só, turma. Não, Kari, não existe verbo intransitivo direto, indireto. Existem verbos transitivos e verbos intransitivos. Isso que você está me falando não existe verbo intransitivo indireto. Não, Isabelle, não é. Porque toda vez que vocês estão esquecendo da aula passada. A aula passada eu dei até esse verbo. Eu peguei e falei assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Para vocês entenderem de que eu estou falando. Tem verbos transitivos. E eu tenho verbos intransitivos. E é indireto, não é? É indireto não, intransitivo. Olha só, turma, isso tem que estar na sua cabeça. 8º ano, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Isso aqui tem que estar na cabecinha de vocês, ó. Verbos transitivos e verbos intransitivos. Isso tem que estar na sua cabeça. Tá? Ó, verbos transitivos versus verbos intransitivos. O verbo intransitivo, ele é único. A subdivisão vai estar no transitivo. O verbo é só intransitivo, não vai ter nada depois dele. Agora, os verbos transitivos que eu terei 3 opções.
Eu terei verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que eu vou chamar de verbo bitransitivo. Que é a mesma coisa que verbo bitransitivo. Quando eu tenho verbo direto e indireto ao mesmo tempo, eu também posso chamar esses verbos de bitransitivos. Ok? Agora, o verbo transitivo direto. Que pergunta que eu vou fazer? Ó, quem ama, ama alguém. Direto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto. Eu preciso do complemento, que é a mesma coisa que o objeto. O indireto. Eu preciso de complemento, que é a mesma coisa que o objeto. Só que, como a Letícia estava falando aí, com preposição. Direto e indireto é quando eu tenho os dois juntos. Agora, qual vai ser a diferença? Ó, o verbo intransitivo. Verbo intransitivo, gente. Eu falei para vocês não estão lembrando. Eu vou abrir um leque de possibilidades. Ó, eu fui. Exemplo. Eu fui. Aí eu vou perguntar. Aonde? Quando? Com quem? De quê? Como? Ó, é isso que vocês não estão lembrando que eu falei na aula passada. Ó, eu fui aonde? Eu fui a Copacabana. Eu fui quando? Eu fui ontem. Eu fui com quem? Eu fui com os meus pais. Eu fui de quê? Eu fui de ônibus. Eu fui como? Eu fui rapidamente. Modo. Todas essas respostas que eu terei serão advérbios e locuções adverbiais. Eu terei adjuntos adverbiais. Toda vez que essa possibilidade existir, o meu verbo vai ser intransitivo. Estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Toda vez que existem várias possibilidades de resposta, o verbo é intransitivo?
Karen, você precisa se acalmar, meu amor. Primeira coisa, você precisa se acalmar. Ninguém consegue entender algo sem estar calmo. Para a gente poder entender alguma coisa, a gente precisa se conectar. A gente não pode ficar desesperado, a gente não pode ficar aflito. Primeira coisa é se acalmar, certo? Porque senão você não vai conseguir entender o que eu estou falando. E outra coisa, essa aula, exemplo, eu estou explicando, eu estou indo devagar exatamente por causa de você, por isso eu estou explicando. Então, no YouTube, a aula vai estar de novo, mas só que você precisa ficar calma, porque se você se agitar, você não vai conseguir, tá? Tem que ficar calma. Vamos respirar e vamos de novo, tá? É assim que a gente aprende. Porque se a gente ficar muito agitado, a gente não consegue. Então, olha só. Professor, Toda vez que eu fizer pergunta, vamos de novo, ó, toda vez que eu fizer pergunta, eu estudo. Eu estudo o quê? Karen, quando você fala eu estudo, eu chego para você e coloco essa pergunta aqui, ó. Eu estudo. Que pergunta você vai me fazer, Karen? o quê? O quê? Então, ó, eu falei para você, eu estudo. Aí você falou assim para mim, o quê? Isso aí, o quê? Quando eu chego para você, Karen, e falo assim, Karen, eu preciso. Você vai me fazer que pergunta, Karen? De quê? Oi? De quê? De quê? Muito bem. Então você está entendendo o que eu estou falando. Ó, de quê? Certo? O que você está percebendo nessas duas perguntas aqui? Me fala. Que tem preposição? Isso, que uma tem preposição. Quando essa tiver preposição, ó, o de aqui, ó, o de é a preposição. Está precisando de complemento. Eu vou chamar de verbo Indireto. transitivo. Transitivo o quê? Indireto. 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 A questão de cima, o exemplo que eu dei, tem preposição? Não. Não. Mas eu estou perguntando o quê, certo? Aí vamos dizer que eu coloquei aqui para vocês que eu estudo geografia. Quem estuda, estuda alguma coisa, certo, Karen? Eu estudo geografia. O que? Geografia. Então, verbo transitivo direto. Ó, verbo transitivo direto. Até aqui você está entendendo, Karen? Quando eu tenho essa resposta do meu verbo transitivo direto, que é geografia, eu estudo o que? Aí você, geografia. Essa resposta geografia, porque o que é o verbo transitivo direto? Eu estudo. Geografia vai ser o objeto direto, porque é a resposta da pergunta. Então, o objeto direto aqui é geografia. Agora, eu preciso de quê? Eu preciso de ajuda. Quem precisa, precisa de alguma coisa. No caso, de ajuda. Tá conseguindo entender, cara? Tá melhorando? Sim. Então, viu? Seguiu o conselho do seu professor. Você ficou calma, viu? Mas eu entendo. É porque são muitas informações, aí acaba que você fica, né? Professor, meu Deus, será que eu vou conseguir? Não é isso? Mas vai conseguir sim, tá? É só ter calma que a gente consegue tudo. Tá vendo como que eu tô tendo calma aqui para poder grifar isso não tá indo? Foi, viu? Uma hora a gente vai. Ó. Então, aqui no caso, tem um objeto indireto.
E o verbo intransitivo, cara, é quando eu tiver a possibilidade. Se eu chegar e falar assim, olha só, eu estudo... não, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso aonde? Tá conseguindo entender? Tem verbos que não tem como fazer... perceber a circunstância de alguma coisa. Agora, olha só, turma, vamos aos exercícios, né? Entendi, cara, estou entendendo. Fala, Isabelle. Oi, Isabelle, pode falar, você está me chamando aqui no chat? Professor, então, quando a gente só pode definir o verbo a partir do objeto, né? A gente só pode definir se ele é... Sim, se porque... é... Sim, sim, porque vai depender do contexto. Sim. Eu tive essa matéria no passado, só que foi a matéria que eu menos entendia. Mas... Aí eu sempre me confundia. Entendi, Isa, mas vocês vão conseguir, sabe por quê? Vocês perguntam muito. Eu percebo que vocês perguntam muito. Então, exemplo, eu estou tendo esse problema com o nono ano. Porque o nono ano, com transitividade, eles não estão... Toda hora eu tenho que parar e explicar isso. Entenderam? Então, quando a gente para e pergunta para o professor, já é uma forma de melhorar, né? E a gente só consegue isso com exercício. Ó, os sinos da Candelária de Santa Teresa e de São José acrescentam a poesia. Olha esse acraseado. Dos negros, um tom de melancolia. Os sinos da Candelária de Santa Teresa de São José acrescentam um tom de melancolia a quem? Que não tem... Esse eu não estava conseguindo fazer. Eu fiz os outros, mas esse não estava conseguindo porque esse eram os dois. Mas qual é o raciocínio aqui? Alguém já sabe qual é o raciocínio? Então vamos lá. É porque o início dela é com uma preposição e depois da preposição vem um artigo. Eu vou pegar aqui, Lelê, porque eu tô... Senão eu tenho que voltar, eu vou ficar um pouco perdido. Aí vocês ditem para mim. Essa é a C, né? Sim. Então, olha só, a C aqui do livro. Acrescentam fala aí para mim, Lili, acrescentam à poesia dos negros um tom de melancolia. Falar nisso, ontem foi a abolição da escravatura, né? Uhum. Ó, turma. Então vem aqui comigo, ó. Tá tudo bem aí, gente? Sim. Ó, eu chego, olha só. Sempre vai ser assim, Lili. Dificilmente virá fácil. Aí você viu, professor, eu consegui fazer todas menos essa. Acrescentam, olha só, eu pego o verbo, que é o verbo acrescentar. Gente, está todo mundo prestando atenção aqui? Está o 8º ano todo? Ó, aí eu vou fazer a pergunta. Acrescentam. Olha o contexto que a Isabelle acabou de me falar. A Isabelle falou assim, professor, depende do contexto. Depende, olha o contexto aí, ó. Como é que eu vou raciocinar? Acrescentam. Quando eu tenho a poesia, o acraseado, significa, se eu tenho o acraseado, significa que eu tenho o quê, turma? Eu tenho o artigo definido a mais a preposição a.
Se eu tenho artigo A mais preposição A, tá prestando atenção, Karen? Eu vou ter Uma conjunção. acraseado. Ok? Para eu ter verbo transitivo indireto, eu vou precisar de quê, turma? Da preposição. Estão raciocinando comigo? Eu vou ter a preposição. Se eu tenho o A craseado, significa que dentro desse A eu tenho uma preposição. Eu tenho um artigo, mas eu também tenho uma preposição. Para eu poder classificar o verbo quanto à transitividade, a preposição ela vai fazer uma diferença totalmente. Então, tem uma preposição. Quem acrescenta, acrescenta a alguma coisa, a alguém, para alguma coisa. Porque o a preposição é a mesma coisa que para. Então, acrescentam o que a quem? Acrescentam um tom de melancolia, acrescentam. Aqui, Lelê. Acrescentam o quê? Olha aqui, Gustavo. Qual vai ser a minha resposta? A pergunta que eu estou fazendo aqui. Um tom de melancolia. Com isso, o meu verbo acrescentam vai ser verbo transitivo direto. Só que o verbo transitivo direto está vindo depois, você está vendo? Ó, porque quando eu falo o quê, a resposta que eu vou ter é isso aqui, ó, um tom de melancolia. Certo, turma? Agora, acrescentam a quê? Acrescentam, aí eu vou nela de novo. Acrescentam. Está entendendo aqui, Isabelle? Eu não entendi muito bem, não. É que você consegue fazer duas perguntas e ter duas respostas em um verbo só. Sim. Gente, é só você olhar como a frase está se apresentando. Ó, Não, professor, eu tô falando que eu não entendi a pergunta, porque travou. Na hora que você falou. eita. Jesus. Gente, olha só. E acrescentam o quê? Um tom de. Acrescentam a poesia dos negros um tom de melancolia. Acrescentam o quê? Um tom de melancolia. Então, tem um objeto direto. Acrescentam a quê? A poesia dos negros. Então, eu tenho verbo transitivo indireto. Quando eu tenho verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto ao mesmo tempo, eu terei o verbo bitransitivo. Então, o verbo acrescentar é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, VTDI. Faltando menos de um minuto. Posso mandar, Karen. Vocês querem a folha? Então, eu vou mandar a folha pela Agenda Edu, tá? Ok. Gente, mas eu acho que com essa explicação ficou bem mais claro, né? Eu vou mandar para a Agenda Edu, tá? A aula está acabando. Gente, Gustavo, não tem ideia não. Eu e Gustavo. Fiquem com Deus, tá? Até qualquer hora, tá? Um beijo. Vou mandar pela Agenda Edu, Tchau. tá?